O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o orçamento 2021 é inviável, mas negou que haja uma guerra com o Congresso Nacional. Em entrevista ao UOL, Guedes defendeu um corte de mais de 5 bilhões de reais nos gastos e vetos a toda a parte de despesas discricionárias. O ministro teme que a atual configuração do orçamento pode fazer com que o presidente Jair Bolsonaro cometa crimes de responsabilidade ou se torne inelegível. Perguntado sobre as versões que saem do governo e dos governistas, Guedes disse que ele e o presidente estão insatisfeitos com a política econômica. Mark, para a gente explicar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, nossos espectadores, normalmente o orçamento de um ano é definido no final do ano anterior. Nós estamos em abril debatendo ainda o orçamento deste ano de 2021. Segundo o Congresso, culpa da pandemia, mas a verdade, Paulo, é que o Congresso fica tentando ali de toda forma conseguir um naco maior do dinheiro do pagador de impostos. O Congresso tem feito todo tipo de manobra contábil, do malabarismo fiscal para tentar conseguir mais dinheiro para o que o Congresso quer. O Bolsonaro tem que escutar o Guedes se quiser, inclusive, não correr risco de impeachment. Aí sim, o Guedes, inclusive, é um alerta público sobre isso. Então, é importante, sim, ter responsabilidade fiscal. Essa fala do Guedes, do corte de 5 bi, é muito importante, porque isso pode ser um problemão ali na frente. E olha só, e mais que isso, né, o presidente Jair Bolsonaro tem que vetar toda a parte de despesas discricionárias que foram subestimadas, né, para não incorrer em crime de responsabilidade. O alerta do Guedes é muito forte, e ele fala isso nessa entrevista também, né, ele diz que estão tentando achar uma solução em conjunto e que, segundo o Guedes, o presidente sabe que tem que segui-lo para não ter problemas. Agora, a verdade, não adianta querer colocar a peneira na frente do sol. A relação do Guedes com o Bolsonaro, ela não é ideal faz muito tempo. O presidente tem trocado, por exemplo, vários presidentes de estatais ao largo do que quer Paulo Guedes. Paulo Guedes não gostou da forma que foi trocado o presidente da Petrobras. Paulo Guedes também não gostou recentemente da troca do presidente do Banco do Brasil. Paulo Guedes também perdeu um auxiliar de primeira hora, que era o secretário de desestatização, Salim Matar, um homem que podia ajudar a máquina a se modernizar. As privatizações estão muito lentas, muito porque a ala militar do governo não gosta de falar sobre isso. O Exército não gosta de falar sobre privatizações. Pelo contrário, se você pega o período militar no Brasil, foi o período que mais criou estatais na nossa história. Então, tem essa guerra de visões econômicas no governo e o Guedes vem levando a pior até então. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Mas reforço, se eu fosse o presidente Bolsonaro, escutava mais o Guedes. Amanda Klein, e esse orçamento? Olha, está acontecendo uma coisa perigosa, Paulo. O ministro Paulo Guedes está entrando numa bola dividida, agora com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Isso já havia acontecido no passado com o Rodrigo Maia e agora a discussão e o debate é com o Arthur Lira. Eu vou tentar explicar o que aconteceu com o orçamento. Do jeito que está, é uma peça de ficção, é inexequível, é uma pedalada, foi o que derrubou a Dilma Rousseff, vocês lembram, né, das pedaladas fiscais, da contabilidade criativa. E o presidente Bolsonaro tem o seguinte: se ele sancionar o orçamento da forma como está, ele pode assinar sua sentença de morte, ficará suscetível ao impeachment, porque pode incorrer em crime de responsabilidade. Mas o que aconteceu com o orçamento, afinal? O orçamento ele foi aprovado com as despesas obrigatórias subestimadas, despesas com previdência, despesas com abono salarial, despesas com seguro-desemprego, né? Essas empresas foram subestimadas em 27 bilhões de reais. E justamente por isso permitiu que as emendas parlamentares, aquele dinheiro que os parlamentares destinam para obras nos seus currais eleitorais, pudessem ser aumentadas em 26 bilhões de reais. Então foi um truque. Eles subestimaram as despesas obrigatórias que o governo vai ter que pagar de todo jeito para conseguir aumentar as emendas parlamentares. Só que agora o relator, até nas contas da Instituição Fiscal Independente, não são 5 bilhões de corte, não. O Ministério da Economia, o Congresso teria que fazer um corte de 32 bilhões de reais nesse orçamento. O relator Márcio Pittard já concordou em cortar 10 bilhões, tem que cortar mais 20. O que o ministro Paulo Guedes sugere é que o Bolsonaro vete alguns trechos do orçamento para não ter esse risco de incorrer em crime de responsabilidade.
O Arthur Lira fala, não precisa, sanciona do jeito que está, que ao longo do ano a gente vai aprovando novos projetos de lei e ajustando o orçamento. E o TCU está de olho em tudo, está em cima. E aí o Márcio Bittar, que é o relator, falou o seguinte, olha, mas a gente aprovou esse orçamento acompanhado o tempo inteiro pela equipe econômica. Então a equipe econômica sabia o que a gente estava fazendo, sabia que a gente cortou a estimativa de despesas obrigatórias, que aumentamos as emendas parlamentares. Então por isso todo esse rebuliço, esse imbróglio agora, porque os parlamentares estão alegando que a equipe econômica supervisionou a tramitação do orçamento o tempo inteiro, podia ter avisado os parlamentares. E agora a equipe econômica quer dizer, olha, está dizendo, não dá para cumprir esse orçamento, é inexequível. E por isso, então, essa bola dividida, esse clima muito ruim, inclusive fontes me relataram que numa reunião que teve na quinta-feira passada, o Rodrigo Pacheco ficou calado, o Lira ridicularizou o Paulo Guedes do início ao fim, o Bittar falou que tudo foi feito com a ciência da equipe econômica e o Paulo Guedes ficou numa situação muito ruim. Jorge Serrão, o que o ministro Paulo Guedes deveria fazer agora? O orçamento público é uma peça de ficção. Você não tem a garantia de que o que está no orçamento vai ter dinheiro no governo para quitar aquele compromisso. Então Bolsonaro está diante daquele dilema, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele sancionar como está, ele pode ser responsabilizado em crime fiscal. Se ele mexer nesse orçamento que interessa aos aliados dele do Centrão, ele pode ter problemas e levar pancada também. O dilema de Paulo Guedes, qual é a tática do Paulo Guedes nesse momento? Paulo Guedes, claramente, quando embarca nessa polêmica, ele está tentando se salvar no cargo. Guedes está na corda bamba, ele sabe disso. Então ele está comprando essa polêmica da briga orçamentária para tentar sobreviver. Ele sabe que essa briga vai se resolver na hora de liberar o dinheiro. Quem libera o dinheiro é ele. Então ele tem esse comando. E essa é que vai ser a guerra que vai acontecer. Como soltar a grana e para quem soltar a grana.